Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Novo Testamento. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa aí o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu nome para oração e nós estaremos orando por você. Vamos então à palavra do nosso Deus. Diz o seguinte as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então Paulo estava dizendo para essa igreja de Coríntios o seguinte, que se Jesus ele não houvesse ressuscitado, então a fé daquele povo, a nossa fé, seria uma fé vã, porque, na realidade, uma das doutrinas do cristianismo é a ressurreição de mortos. Assim como nosso Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, nós cremos que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que crê nele, que crê naquele que o enviou e ouvia a sua palavra, ele ressuscitará no último dia. Mas Paulo estava dizendo para aquele povo que de repente estavam meio na dúvida que se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé deles era vã e que eles ainda permaneciam no pecado. E por quê? Porque também nós sabemos que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, foi para nos libertar dos nossos pecados. Continuando, versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Agora, preste bem atenção no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo estava dizendo isso para a igreja de Coríntios. E hoje o Espírito Santo está falando para mim, para você, que se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos entender isso. Não sei se em algum momento
da sua vida, você já teve esse pensamento que a pessoa, quando ela morre, é o fim para ela, que já acaba tudo ali. Ou de repente, você já ouviu alguém dizer isso? Ah, fulano morreu, acabou para ele. É o fim, já era. E Jesus, certa vez, ele contou um relato a respeito de Lázaro, o pobre, o mendigo, e sobre o rico. E Jesus conta que os dois morreram fisicamente aqui na terra. Agora, Jesus disse o seguinte, que não havia acabado ali, mas Lázaro estava sendo consolado no seio de Abraão e que aquele rico havia caído no Hades, um local de tormento. Ou seja, Jesus estava mostrando para mim, para você, através desse fato, desse relato, que a morte física, a morte aqui na terra, não é o fim. E quantas são as pessoas, infelizmente, que elas pensam apenas no agora. Elas pensam apenas nesta vida. Então, por esse motivo, aqui no caso, Paulo falou para esse povo que se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas nesta vida, está apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E tem pessoas, e isso dentro das igrejas, que de repente elas querem prosperar, elas querem ser curadas de doenças, de enfermidades. Elas vão na igreja com o objetivo de ser abençoadas aqui nessa terra. E não é errado você ser abençoado. Deus, ele te abençoar, te dá benefícios aqui nessa terra. Não é errado. E Deus, ele quer fazer isso na sua vida. Deus, ele quer que você prospere. Deus, ele quer que você seja curado do sofrimento, das doenças, da enfermidade, que a sua família seja salva, que o seu casamento seja abençoado, porque o nome do Senhor, ele é glorificado nisso. Deus, ele quer sim que você venha crescer na sua empresa, nos seus negócios, que você seja promovido aonde você trabalha. Só que há um porém, a sua fé, a sua esperança, ela não pode estar somente limitada nisso. Ou seja, como nós falamos, uma das doutrinas do ensino do cristianismo é o que? A ressurreição, é a vida eterna, a salvação. Então, deve haver um equilíbrio. Você não pode apenas buscar pelas bênçãos terrenas. Você não pode apenas querer os benefícios que Deus ele dá para você
aqui nessa terra. Não. Mas é necessário que você venha buscar pela sua salvação, pela vida eterna. Jesus, ele disse: buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e estas coisas lhes serão que acrescentadas. Você deve se lembrar que foram 10 leprosos até o Senhor Jesus. E os 10, eles foram curados, ou seja, foram abençoados. Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus, ou seja, dos 10, 9 queriam as bênçãos, a bênção física, a bênção de ser curado, mas não queriam o maior milagre, que era a salvação, a vida eterna. Então, infelizmente, tem pessoas que elas querem aquilo que é passageiro, porque a pessoa, ela só pensa no agora, ela só pensa nessa vida, mas ela não pensa na eternidade. Entenda que os milagres terrenos, aquilo que Deus, ele opera por nós aqui na terra, aqui nessa vida, é passageiro, vai passar. Agora, a salvação, a vida eterna, já diz, é para sempre. E é por esse motivo que, tudo bem, você busca por um milagre, por uma cura, pelo impossível aqui na terra, tudo bem, não é errado, como nós falamos, mas você não pode se esquecer da eternidade. Você não pode se esquecer que a sua alma eterna, e um dia esse corpo que nós temos, né? Esse tabernáculo humano, ele vai se desfazer. Entenda que nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. E um dia, essa alma que nós temos vai sair do nosso corpo e vai ter um destino. Assim como teve um destino a alma de Lázaro e a alma daquele rico. E a questão é essa: para onde vai a sua alma? Vai para o céu, para um local de consolo, no qual, como está escrito, nunca mais haverá clamor, choro, dores, porque as primeiras coisas serão passadas? Ou será que, infelizmente, a sua alma vai para o Hades, um local de tormento, um local de aflição eterna? Você já parou para pensar nisso? Então, por esse motivo, deve haver o quê? Um equilíbrio da nossa parte, ou seja, não podemos nos esquecer de buscar pela salvação da nossa alma. Agora, vai comigo na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo
a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós devemos crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que ele vai nos ressuscitar. Essa deve ser a nossa esperança. Continuando, versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Tá vendo? Reservada nos céus. Então, lá em Coríntios, Paulo falou daqueles que, infelizmente, a esperança deles se limitam apenas nessa vida. Ou seja, apenas na vida terrena, na vida na terra. Só que aqui Pedro, ele está falando do cristão, do homem, da mulher de Deus, daquele que não se limita a sua esperança em Cristo apenas nessa vida, mas aquele que sabe que tem uma herança lá nos céus e ele vai alcançar essa herança que está reservada, ou seja, é aquele que está aqui na terra, mas ele sabe que quando ele morrer fisicamente, a alma dele, o que ele espera é que a alma dele vai para o céu, ou seja, que não é o fim na terra, mas vai continuar na onde? Nos céus, que vai reinar com Cristo, que vai estar com Deus, que será consolado, ou seja, é aquele que busca pela salvação. Lembrando, não é errado você buscar por bênçãos terrenas, mas a maior bênção que eu e você podemos alcançar é a salvação das nossas almas. Então, por esse motivo, tudo bem, você está buscando por bênçãos aqui na terra, e Deus ele quer te abençoar, pois Jesus, ele abençoava pessoas que iam até ele, mas você e eu não podemos esquecer da nossa herança que está nos céus, ou seja, devemos ter essa consciência, estamos aqui na terra, Deus está nos abençoando, mas nós devemos carregar conosco esta doutrina da ressurreição, ou seja, quando Deus quiser nos levar, ele vai nos levar e a nossa alma estará na onde? Na glória, nos céus, com Cristo, com o Senhor. Continuando, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, Deus, ele guarda os seus pelo seu poder. E como nós vimos aqui, mediante a fé para a salvação, ou seja, a pessoa, a fé dela deve ser essa, que ela vai ser salva, que ela vai ser ressuscitada, assim como Jesus ressuscitou,
que ela vai estar na glória com o Pai. E eu pergunto para você nesse momento, será que você está sendo esta pessoa que carrega consigo essa doutrina da ressurreição, que você crê, você busca pela sua salvação, você crê que quando Deus ele te chamar, porque lembrando, nós temos um prazo de validade aqui na terra. Nós somos peregrinos. E ainda que de repente há pessoas que elas estarão vivas até a volta de Jesus, mas quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, a sua alma vai para um local de paz, de consolo, ou vai para um local de tormento? A sua alma vai subir ou vai descer? Será que você tem parado para pensar na eternidade? Muitas vezes, você que é pai, você que é mãe, você diz para o seu filho, para a sua filha, pense no seu futuro. Por quê? Porque você espera que o seu filho, a sua filha, venha estudar, venha procurar um bom serviço para que assim, no futuro, ele esteja abençoado na questão econômica, para que ele venha estar morando no bom lugar. Enfim, é o que você fala para o seu filho, para a sua filha. Pense no seu futuro. Mas eu digo para você, pense na sua eternidade, porque lembrando a alma eterna. E você quer passar a eternidade com Cristo, ou infelizmente você quer passar a eternidade com o diabo, com os demônios, com o falso profeta? Aonde você quer passar a eternidade? E é aqui na terra que você escolhe aonde você quer passar a eternidade. Então, se de repente até mesmo você estava, como nós vimos lá em Coríntios, apenas pensando nessa vida, pensando no agora, e você havia se esquecido de buscar pela sua eternidade, pela salvação, melhor dizendo, que você venha pensar na salvação da sua alma. Porque basta estar vivo para o quê? Para morrer. Então, lembrando, não é errado você buscar por milagres, mas não esqueça de buscar pela salvação da sua alma. Amém? Então essa é a palavra de hoje, e que você venha dar importância pela sua salvação. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na sua presença, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados. Meu Deus, que o Senhor a cada dia venha nos ensinar, meu Pai, a buscar pela nossa salvação, pela vida eterna, Pai. Meu Deus, que a gente não tenha um pensamento limitado, pensando apenas no agora, pensando apenas na vida terrena, na vida aqui na terra, mas que a gente venha pensar na eternidade, na vida nos céus, em termos vida contigo,
em termos vida com o Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, é verdadeira, é eficaz. E o Senhor nos chamou para isto, para nos salvar, para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Nos ensine a cada dia, Senhor, a viver em obediência na tua palavra, ó Santo de Israel. Nome de Jesus, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não procede do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Em nome de Jesus. Paz.